Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, irmãos. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, de estarmos aqui mais uma vez nessa tarde, podendo receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Desde o momento que nós entramos aqui e vimos os irmãos ganhando oportunidades sobre oportunidades, nós temos visto Deus falando conosco, através dos louvores, através das mensagens que os irmãos já trouxeram aqui neste lugar, e já estamos saciados da parte de Deus. Eu tenho certeza que os irmãos também, mas nós vamos compartilhar com os irmãos um pouquinho acerca da palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Gênesis 37, versículo 3. Louvado seja o Senhor pelas pessoas também que estão nos ouvindo em suas casas, de várias localidades, de outros estados, que também estão ligados aí conosco, ouvindo e participando desse grande culto nessa tarde. Glória a Deus por isso. Desde já parabenizo nosso irmão Diácono Joedson por ter conduzido de maneira gloriosa este grande congresso, este grande culto que nós estamos tendo aqui nessa tarde. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus tem abençoado teu servo, sua família, e eu tenho certeza que mais bênçãos o Senhor tem ainda para nós nessa tarde, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E lhe fez uma túnica de talar e de mangas compridas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Aqui está um mistério muito forte: o amor do seu pai pelo seu filho. E este homem tinha vários filhos, mas José, para este homem, era um filho especial. José, para este homem, era um filho que ele tinha mais amor do que para com seus irmãos. Aqui está uma história que nos relata grandes fatos que aconteceram através desse amor exagerado do pai para com José, aonde os seus irmãos, vendo que José era agraciado pelo seu pai, era presenteado pelo seu pai, era guardado e protegido pelo seu pai, quando os outros irmãos tomavam atitudes erradas, o pai corrigia os irmãos. Mas quando José, por algum motivo, errava, o pai também corrigia José. Mas o amor do pai por José era um amor diferenciado. Era um amor fora da normalidade. Era um amor aonde causou entre os seus irmãos diversos sentimentos. E nós vemos que José, através deste dilema chamado amor que o seu pai tinha para com ele, José teve que enfrentar muitas coisas ao decorrer da sua vida. José, primeiramente, enfrentou a ira dos seus irmãos, enfrentou as brigas, as intrigas, as invejas que os seus irmãos tinham contra ele por causa do amor deste pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eles odiavam José, eles criticavam José, eles pisavam em José, eles murmuravam contra José. Mas todas essas murmurações, todos esses levantes que tinham contra a vida de José, Deus usou tudo isso em favor de José. José crescia com os levantes do seu irmão.
José era exaltado por causa das invejas dos seus irmãos. José, ele era beneficiado não só pelo pai, pelo amor do pai, mas pelo amor de Deus a ele. E cada degrau que José subia era consequência dessas invejas e desses ódios que os seus irmãos tinham para com ele. E Deus ia exaltando a José. E teve um momento na vida de José que ele teve um sonho. José, a ter esse sonho, anunciou para os seus irmãos. José relatou para os seus irmãos qual era o sonho que ele tinha sonhado. E cada vez mais, os seus irmãos, diz a palavra do Senhor, que o odiaram por isso. Porque José tinha sonhos, e sonhos que Deus dava para ele. E nós vemos que, através daqueles sonhos que José teve, ele sonhou que teve alguns feixes, e alguns daqueles feixes caíram ou prostraram diante do feixe dele. José sonhou com o sol, sonhou com a lua, e sonhou com as estrelas, e também viu que todas elas prostravam diante dela, ou diante dele. E nós vemos que Deus estava mostrando a José algo que não mostrava a qualquer um. Não mostrou para os seus irmãos, não mostrou para aqueles que estavam em sua volta, mas Deus mostrou para José o que seria o futuro de José, o que viria na vida de José, qual eram os planos de Deus para José. E José teve o privilégio de ver, através dos sonhos, aquilo que Deus lhe mostrava. E seus irmãos, cada vez mais, tinham mais ciúmes de José, tinham mais raiva de José, odiavam ainda José. E José continuava sonhando os sonhos de Deus. Deus continuava mostrando a José os seus planos, os seus projetos. José todos os dias tinha uma visão diferente quando acordava. Era Deus mostrando para José o que ele ia fazer na vida de José. E cada vez que José sonhava, José dizia aos seus irmãos. E houve um dia em que os seus irmãos tiveram que levar o gado do seu pai para umas margens mais distantes, para que este gado pudesse alimentar, para que as ovelhas pudessem alimentar. E houve ali então um momento em que José foi enviado aos seus irmãos. E quando José aparece, a presença aos olhos dos seus irmãos, a Bíblia diz que os seus irmãos disseram: lá vem o sonhador. Seus irmãos criticavam, zombavam de José, não acreditavam no que Deus ou o que Deus podia fazer na vida de José. E eu digo para você nesta noite, ou melhor dizendo, nesta tarde, nem todo mundo acredita naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Nem todo mundo tem condições de enxergar os propósitos que Deus tem para a sua vida. E muitos desses propósitos, muitas das vezes, não é na cidade que nós estamos. Muitas das vezes esses propósitos não é na cidade ou no estado que você mora. Os propósitos de Deus não dependem de estado, de fronteiras, não dependem de países. O que Deus tem para você ou para realizar na sua vida não depende do ser humano, não depende da natureza, não depende da ciência. O que Deus tem para realizar na sua vida depende do posicionamento que você tem para com o Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. E José tinha um posicionamento de respeito. José obedecia ao seu pai. José, ele valorizava as palavras e os ensinamentos que seu pai tinha para com ele. José, ele a todo custo
justo fazia aquilo que o pai lhe desejasse que fazesse. José respeitava o seu pai. E quando o homem ou a mulher, ela respeita o seu pai o abençoa. O seu pai, ele o presenteia. E foi assim que aconteceu na vida de José. Recebeu essa túnica. E essa túnica era uma túnica diferenciada. Era uma túnica sem costura. Era uma túnica totalmente diferente das túnicas que os seus irmãos tinham, ou das túnicas que aqueles homens tinham já visto na vida. Era uma unção diferente que Deus estava proporcionando à vida de José. E José encarou tudo isso. Mas houve um momento em que José teve que encarar as pancadas da vida. José foi jogado em um buraco, louvado seja o nome santo do Senhor. José, por obedecer a Jacó, seu pai, foi ao encontro dos seus irmãos, e quando os irmãos viram, lá vem o sonhador, fizeram um projeto, fizeram ali uma união, complô, e ali jogaram José dentro de uma cisterna, jogaram José dentro do buraco, e ali José ficou só. Ali José não tinha esperança nenhuma, porque uma cisterna, ela é estreita, uma cisterna é escura, uma cisterna é apertada, uma cisterna é limitada. Mas José foi jogado ali dentro, e quando José deu conta de si, José olha para cima e vê uma luz ainda lá em cima. Ele ainda consegue ver o céu aberto, e ele olha para aquele lugar, lá para o alto, e ora a Deus, clama a Deus, pede a Deus, e Deus ouve José dentro daquela cisterna. José é ouvido por Deus dentro daquele buraco, e quando Deus ouve José naquele buraco, por mais que nós pensamos que muitas das vezes, devido às circunstâncias das nossas vidas, nós não somos ouvidos por Deus, mas eu te digo nesta tarde, independente do buraco que você se encontra, independente da situação que você enfrenta, Deus, Ele te ouve. Basta tão somente você, mesmo limitado, sem visão, mesmo sem poder ter algum tipo de reação, mas basta tão somente você olhar para cima, porque o seu socorro, ele vem é do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por mais que José clamou pelo socorro, chamando seus irmãos pelo nome, me tirem daqui, me socorrem, mas nenhum daqueles irmãos tiveram a capacidade de ajudar a José a sair daquele buraco. Pelo contrário, tentavam cada vez mais prejudicar a vida de José. Mas Deus estava vendo. E Deus então ouviu a oração de José. José teve que enfrentar a sentença de morte. Bateram em José. Tentaram matar José na cisterna. Tomaram a túnica de José. E ainda tentaram enganar o seu pai Jacó. Tentaram dizer para Jacó que quem machucou José teria sido um animal selvagem. E trouxeram a túnica de José manchada de sangue. E ali então, o pai se lamentou por aquela situação. Mas Deus, vendo tudo isso, Deus era com José. E José enfrentou tudo isso com oração, com firmeza. Claro que José gemeu, José sentiu, José ficou machucado pela queda, mas José permaneceu firme, com o seu coração limpo, a sua mente limpa, diante dos olhos de Deus. E então José vence.
José venceu o buraco. E ali chegou algumas pessoas que estavam passando por aquele local. E os seus irmãos tiveram um plano, um projeto, e venderam José para os ismaelitas. E José foi tirado daquele buraco. Mas tudo isso era um trabalhar de Deus na vida de José. Tentaram enganar José com o pai, mas Deus estava agindo a favor de José. Tem muito processo que nós temos que passar nessa vida, e esses processos muitas das vezes nos machucam, esses processos muitas das vezes nos ferem. Muitas das vezes, para nós crescermos, nós temos que ser jogados na cisterna. Para nós crescermos, muitas das vezes nós temos que ser humilhados pelos nossos irmãos. Muitas das vezes, para nós crescermos, nós temos que sermos caluniados, agredidos e colocados como quase mortos, para que nós venhamos ver o trabalhar de Deus nas nossas vidas. E foi assim que aconteceu com José. Enfrentou a escravidão, foi comprado por um homem chamado Potifar, e José foi trabalhar na casa do Potifar. E nos diz a palavra do Senhor que cada vez mais José, ele era pressionado pelas consequências da vida. Ele era apertado pela obediência que ele tinha a Deus, pela fidelidade ao Pai e a Deus. Cada vez mais as coisas se apertavam para José. E José, ele enfrentou mais uma batalha, a tentação. José foi tentado pela mulher de Potifar, mas mesmo com a tentação, com a escravidão, com a humilhação por ser agredido e jogado no buraco, José não se levantou contra Deus e contra seus irmãos. José não se levantou contra ou murmurou contra as coisas que ele poderia ter murmurado. Poderia ter murmurado contra a sua família, poderia ter murmurado contra Deus, poderia ter murmurado contra a situação daquela cidade ao qual ele vivia antes, poderia ter murmurado de várias formas, mas José, ele permaneceu firme. José, ele enfrentou essa calúnia da esposa de Potifar, enfrentou todas as circunstâncias, e chegou um momento em que Deus resolve então agir pela vida de José. E eu digo para você nessa tarde, chegará também um momento em que Deus resolverá agir pela sua vida, independente da circunstância que você vive hoje, seja doença, seja financeira, seja espiritual, seja familiar. Chegará um dia, um momento, uma hora, que Deus vai agir ao seu favor, como agiu na vida de José. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas para tudo tem um tempo determinado por Deus. José teve que passar por este tempo, José teve que viver esse tempo, mas houve esse dia, e esse dia chegou, aonde José se apresentou a Faraó, um homem que estava sendo atormentado por diversos sonhos, e Deus, trabalhando na vida de José, usou a vida de Faraó para mudar a circunstância na vida de José. E é assim que Deus faz, é desta forma que Deus trabalha. Deus usa circunstâncias, usa situações, usa pessoas. Deus não depende disso, mas Deus usa essas coisas para mudar a circunstância da sua vida. E foi assim que Deus fez. E ali então, José traz a revelação de um sonho que Faraó teve. E a partir daquele momento, José torna-se
o segundo no reino do Egito. José torna-se um homem aonde Deus mostrou para ele que, independente da situação, quando Deus quer, Deus levanta. Quando Deus quer, Deus capacita. Quando Deus quer, Ele faz maravilhas. E é assim que eu digo para você nesta tarde. Quando Deus quer, Deus Ele faz. E eu creio que Deus quer fazer algo por você nesta tarde. Eu creio que Deus quer fazer algo pela sua vida nesta tarde. Independente dos seus problemas. Todos nós enfrentamos problemas. Todos nós temos dificuldades. Todos nós enfrentamos lutas e barreiras. Todos nós enfrentamos problemas adversos. Mas tem uma diferença daqueles que são como os irmãos de José e daqueles que são como José. Tem uma diferença daqueles que agem como os irmãos de José agiram. E tem uma diferença daqueles que agem como José agiu. Os irmãos de José agiram de maneira cruel, agiram de maneira sorrateira. Os irmãos de José agiram à escondida do pai. Os irmãos de José agiram de má fé e colocaram José numa situação para a morte. Mas José agiu de maneira diferente. José agiu olhando para o alto. E a circunstância de José o levou a olhar para o alto. E ele olhou para o alto e orou a Deus. E a partir daquele momento, Deus o ouviu. E a circunstância foi acontecendo na vida de José. José foi tirado do buraco. José foi vendido para Potifar, que cuidou dele, alimentou ele. José teve privilégios na casa de Potifar. Dali José saiu para um presídio, mas mesmo no presídio, Deus estava com José. Coisa boa é quando Deus está com a gente. Quando Deus está com você, as coisas são diferentes. Por mais que momentaneamente nós não vemos uma diferença, mas quando Deus está com você, as coisas são diferentes. E a ação dele na sua vida, quando você também está com ele, é diferente. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu te pergunto nessa tarde, como é que você tem agido? Quem você tem servido? Você serve a Deus? Ou você serve aquilo que o mundo põe nas suas mãos? A quem você tem buscado? A quem você tem orado? A quem você tem dedicado a sua vida, a sua história? Você tem sido como os irmãos de José, tentado crescer a qualquer custo, a mentir, enganando o pai, tentando iludir as famílias? O que você tem feito? O que você pensa de sua vida? Se você olhar as coisas nos dias atuais, como os irmãos aqui já falou antes, a política está levando a população para uma direção, o mundanismo está levando a população para uma direção. Às vezes, a simplicidade da região que você mora, do bairro que você mora, da comunidade que você mora, tem te levado para um caminho. Mas eu te digo nesta tarde, escolha viver como José viveu. Escolha viver como José viveu, orando a Deus, respeitando seu pai e obedecendo aquilo que lhe era proposto. E então José tem filhos. E então José resolve o problema do Egito. José soluciona os defeitos daquela nação. E aí então José tem a oportunidade novamente de se aproximar do seu pai, de ter a sua família de volta, de ter os seus irmãos perto de você. E aí
José poderia então ter agido pagando o mal com o mal. José poderia ter matado seus irmãos e ter deixado somente o seu pai e aqueles que eram com ele. Mas José, ao decorrer da sua história e da sua vida, José amadureceu com tudo aquilo. José, pela inveja dos seus irmãos, pela diversidade dos seus irmãos, pela tentação da mulher de Potifar, pela infidelidade que os seus irmãos tiveram com ele, José, ele não pagou o mal com o mal, pelo contrário, José pagou o mal com o bem, e Deus honrou José ainda mais, e deu anos e anos de vida para os seus pais. Louvado seja o nome santo do Senhor, o seu pai Jacó. José viveu anos a mais ainda com seu pai. José viveu e viu a prosperidade do Egito. José viveu e viu a prosperidade dos seus irmãos, a bênção, a mão de Deus agindo em favor de José. E eu creio que se você fizer assim, você vai ver também a mão de Deus agindo em seu favor. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te garantir a vitória. Seja como José, ore a Deus, seja fiel a Deus, seja fiel aos seus pais, seja fiel à palavra do Senhor, seja fiel aos propósitos que Deus tem para você, e Deus vai te honrar como honrou José. Deus vai te fazer um vencedor, como fez com José. Deus vai te fazer um homem grande, uma mulher grande, como fez com José, porque Deus era com José, e José também era com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu deixo essa palavra para você nessa tarde, e eu agradeço a oportunidade a mim recebida nessa tarde, em o nome de Jesus. Amém.